Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Evandro Cunha. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, partilhe com seus amigos, familiares e inimigos e não esqueça de deixar também o seu comentário, ok? Esse é um espaço democrático, eu sempre lembro para você, você pode dizer o que você quiser, desde que eu faça com doçura e respeito. Bem, pessoal, continuando a nossa reflexão sobre a Bíblia e o feminismo, dentro dessa abordagem panalítica, crítica, interdisciplinar, né, juntando aí saberes para procurar compreender o fenômeno da revelação. É muito conhecido aquele texto, desculpe, de João, a introdução do Evangelho, né? E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, né? Cheio de graça, de verdade, vemos a sua glória, né? Como a glória do unigênito, etc. Né? E no Evangelho de Mateus fala da descrição de Maria engravida de forma sobrenatural, o de Lucas faz a descrição do seu nascimento, né? Bem, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Se o verbo, que é Deus, que não tem sexo, né? Por isso que é chamado aí de verbo, né? Que um ser metafísico, que está além do tempo, do espaço e das questões de gêneros, por que é que o verbo se fez carne masculina e não carne feminina? Embora tenha nascido de uma mulher, como diz Paulo, e Paulo fala disso como se de algum modo estivesse engrandecendo a mulher ali, né? Gálatas 4:4, né? Vendo a plenitude dos tempos, né? Deus enviou o seu filho, nascido de carne, né? Nascido de mulher, né? Ali mostrando que a dignidade, né? De alguma certa forma, que o evangelho estava ali resgatando. Bem, mas como responder essa pergunta, né? Então, essa pergunta, para ser respondida, você tem que voltar para o Gênesis e perceber a sutileza como a narrativa é montada e por que é que Jesus veio em forma de homem. Bem, alguém disse, mas ele veio para resgatar a humanidade. Bem, mas quem primeiro pecou foi Eva. Então, por uma lógica, ele teria que vir na carne daquela que primeiro pecou e poder resgatá-la, resgatar a humanidade a partir da primeira carne que fraquejou, né, que vacilou e pecou. Mas não é assim que a Bíblia descreve. Né? Não é assim. Alguém poderia dizer, bem, mas a Bíblia, quando foi escrita, Moisés, quando começa a escrever, a sociedade já está montada ali, já existe todo um patriarcado, então ele apenas reproduziu. Né? Mas, do ponto de vista histórico, você não estaria completamente equivocado. Há uma grande possibilidade disso. Né? Mas, quando você analisa a narrativa ali da criação, você percebe que desde o início Deus tem um plano. Quer você goste ou não goste, volto a repetir disso. Tem muitas coisas na Bíblia que a gente lê, não gosto de ver aquelas narrativas quando Deus manda matar crianças, mulheres, não gosto, mas está lá. Né? E quem sou eu para questionar a soberania divina? Né? Então a Bíblia diz que Deus cria o homem. Deus cria o homem. Primeiro, perceba, isso aí é o ato da soberania de Deus. É o ato da soberania de Deus. Quem veio primeiro foi o homem. E alguém poderia dizer, bem, mas na teologia hebraica, né, na teologia hebraica, o bom vem depois, é verdade. Mas o primeiro é o principal. Por isso que a palavra rosh, né, tem a ver com cabeça, mas também tem muito a ver com o principal, né, que, aliás, passou para toda a cultura ocidental essa ideia, né, de que a cabeça é o principal, né, de que o número um é o principal também. Isso vem da cultura bíblica. Ok, mas o homem que é criado primeiro. E você gosta disso? Eu não estou falando isso porque sou homem, não tem nada a ver de machismo, que machismo é uma patologia, né, da autoridade masculina, é outra história. Né? Não estamos falando disso. Estamos falando da teologia bíblica.
Foi um ato da soberania de Deus. Não foi eu que escolhi isso, foi Deus. Então, o homem veio primeiro. Depois vem a mulher. Então, o homem é criado da terra. A mulher não é criada da terra, a mulher é criada do homem. Então, existe essa relação ontológica entre a mulher e o homem. A imagem e semelhança de Deus não é dita de Adão isoladamente, nem é dita de Eva isoladamente, mas diz do casal, né? É que no macho e a fêmea que estaria revelado ali a imago Dei, né? Como diziam os latinos, né? A imagem e semelhança da divindade, né? Embora a gente saiba que a divindade não tem questão de sexo, né? Mas ali estava representada, né? Digamos assim, humanamente falando, né? Estaria representada a divindade. Ok, então a Bíblia diz que Deus coloca Adão para cuidar. Então perceba uma coisa interessantíssima que é fundamental para você compreender tudo isso. Muitas feministas não gostam disso. Muitas mulheres da igreja também não vão gostar disso. Mas, pessoal, eu tenho que falar aquilo que está escrito na Bíblia. Deus, as primeiras falas de Deus não é com a mulher, é com o homem. Os mandamentos que Deus dá, não dá para a mulher, mas dá para o homem. E isso você precisa entender. Deus coloca o homem primeiro, dá autoridade e vai cobrar dele essa autoridade. Eu não sei se está um tanto confuso isso aí. Deus faz o homem primeiro, ok? A mulher vem depois, mas vem da carne, não da terra, mas do homem, né? A mulher faz parte, né, da mesma essência, da mesma substância, digamos assim, do homem. Né? São seres iguais? Não são seres iguais, né? Nós somos diferentes. Por isso que Deus nos criou diferentes. Somos iguais perante Deus. Aí sim. Como seres humanos, somos todos iguais, né? Branco, preto, amarelo, não importa. Mas somos diferentes em formas, não na essência, né? Mas na forma, sim. Embora, psicologicamente, a gente sabe que existem muitas diferenças também. Bem, mas não é nesse aspecto que nós queremos que você se concentre. Quero que você se concentre nessa ideia de que Deus cria o homem, dá autoridade, e as primeiras falas de Deus em relação ao homem, e são falas de mandamentos. Falas de mandamentos. Não coma disso aqui, não está falando, é para Adão, para que Adão repasse para sua esposa, para que ele se sinta o responsável, ele é o cabeça, nesse sentido, que ele é o responsável de tudo que acontece. E como é que nós sabemos disso? É que a narrativa bíblica diz que Eva pecou, né? E sugere, que dá a impressão de que Adão não estava presente, mas ao mesmo tempo dá a impressão também que ele estava perto, né? Porque diz que ela pegou da árvore e deu para o marido, né? Pode ser que esse deu implicava fazer um deslocamento, né? Não sabemos, né? Temos que nos ater ali o que está escrito, mas que ele não estava presente, que ela foi lá e deu para ele. Ok. Então, a ausência dele foi a causa, entre aspas, né? Mas um dos motivos de ela ter pecado. Isso aqui é muito curioso do ponto de vista até psicológico, né? Ok. Quando Eva peca, né? E Deus tem aquele encontro, né? Você já conhece. A primeira fala de Deus não foi: Eva, onde você está? Mas foi o quê? Adão, onde estás? Mas por que Adão? Se não foi ele que tinha pecado? Não foi ele que, aliás, que tinha tomado iniciativa para pecar? Por quê? Porque em Adão está a responsabilidade da terra e da sua esposa, da mulher. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Então, Deus cobra dele, né? Tem uma conversa com ele, primeiramente. É ele o responsável, ok? É ele o responsável. Ok, então Deus vai lá, dá a sentença para a serpente, dá a sentença para a mulher, né? E agora volta para Adão e dá a sentença também para Abraão. Perceba que todas aquelas sentenças são sentenças judiciais e negativas, não tem nada de positivo aquilo ali. Tá certo? Todas são negativas. Preste bem atenção os teólogos românticos, né? Não tem nada aí
de positiva, todas são negativas, são maldições, na verdade, todas, embora a palavra maldição só apareça mesmo para ali, né? Bem, mas vamos mais adiante. Está dando para entender até aí, né? Está dando para entender. Então, quando vem a promessa do resgate, a promessa do resgate vem na forma de uma semente, né? De uma semente. Está lá em Gênesis, capítulo 3. Né? A semente da mulher, o descendente, lá está a semente. Né? A semente da mulher seria aquele que haveria de esmagar Satanás. Né? Mas ele viria da mulher. Ele viria da mulher. Seria nascer, já tem uma profecia ali que, digamos assim, que o Salvador, resgatador, viria da mulher. Viria da mulher. Isso, pessoal, é tão evidente que quando você lê o capítulo seguinte, assim, quando depois da entrada do pecado, no nascimento de Caim, a expressão hebraica, lá, quando Caim nasce, aqui na Bíblia diz assim, encontrei o Senhor, consegui um varão com a ajuda do Senhor, sei o quê. Não, mas a expressão hebraica não está assim, não. A expressão hebraica está, eis aí, Jeová. Dá a entender o quê? Dá a entender que Eva pensava que o menino que tinha nascido ali já era a promessa do resgate. Né? Infelizmente, foi algo totalmente contrário. Né? Ok, mas veja, já nasce ali a promessa de que vem do descendência, vem do macho, a descendência. Então, toda profecia que vai ser desenrolada, os animais do santuário que serão imolados são animais machos. São animais machos. Mas por que o animal macho? Porque quando Eva pecou, mas a sentença maior vem sobre Adão, porque é Adão que era o responsável. Você está dando para entender isso aí? Então é por isso que Cristo é chamado de segundo Adão, né? Porque é o segundo cabeça da humanidade. E é por isso que Paulo chama lá Paulo compara o marido com Cristo, né? E ele pede que os maridos ajam da mesma forma de Cristo. E ele usa a palavra ali de cabeça, né? A metáfora da cabeça para Cristo. Porque Cristo é a cabeça da humanidade. Então o verbo se faz carne e carne masculina para resgatar aquele homem, né? Aquele homem que era o responsável por guardar o jardim do Éden e guardar também a sua esposa, que falhou, né? Porque é ela que peca, mas é ele que recebe a culpa. Então isso aqui é interessante. E isso é muito curioso, que quando você está lendo os mandamentos, as ordens que Deus dá durante todo o desenvolvimento da história da salvação, é uma fala masculina, é de macho para macho. Dá para entender isso aí? Ok. No hebraico, é muito fácil você identificar de quem está se falando pelas terminações dos pronomes, né? Que vai mostrar ali se está se falando para uma mulher ou se está falando para um homem. É muito fácil. Se você pegar os 10 mandamentos, por exemplo, você vai ver que toda a estrutura literária dos 10 mandamentos é de um homem, de um Deus macho, falando para o macho. Eu sou o Senhor, né, que te tirei da terra do Egito. Né? E tá, começa, né? Tal, você não faça isso, trabalharás, não sei o que mais, aquela coisa toda. Aí depois diz assim, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não procurarás... Veja, é só para o homem, não está se falando para a mulher. E mesmo quando Jesus veio aqui, quando ele vai falar de forma como se fosse uma mitzvah, né, um mandamento, ele diz, né, aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro. Mas será que as mulheres não têm pensamentos impuros? Será que uma mulher não tem pensamento obsceno? Mas é o homem, pessoal. Eu não sei se estou conseguindo, com minhas palavras, explicar essa teologia bíblica, mas é o homem o responsável. É o homem que Deus deu os 10 mandamentos. E é dele que ele cobra esses 10 mandamentos. É por isso que o papel do homem é importantíssimo na história da salvação. Importantíssimo.
todo o sistema cerimonial hebraico é antropocêntrico no sentido de macho mesmo, né? É homem mesmo, não tem mulher. As nações vizinhas tinham suas sacerdotisas. Em Israel, nunca. Por quê? Ah, pastor, mas isso tem a ver, então, com ordenação de mulher? Não. Por quê? Porque no Novo Testamento, o sacerdócio é de todos os santos. Lembra disso aí, né? Os dons espirituais é para todo mundo. Então, você não pode aplicar isso aí. Mas no Antigo Testamento, que estava conectado com o ritual do santuário, os rituais de animais, o animal é macho. Quem está ministrando também é um macho. Também é um macho. Então, por isso, pessoal, que sabedor de que esse macho estaria representando a divindade, olha, talvez muitos feministas, nem mesmo irmãs gostem disso. Talvez nem minha mulher vá gostar disso. Mas a verdade é que, teologicamente, o homem seria o representante, o macho seria o representante de Deus, depois da entrada do pecado. Ele é chamado de Senhor, que é um termo que vai ser usado para Jesus depois. Então, qual é a minha interpretação baseado nas informações que eu tenho da Bíblia? Estou usando só a Bíblia aqui. Eu poderia falar de Ellen White, mas eu quero que vocês se concentrem só na questão da Bíblia. É que o diabo, sabendo disso, de que havia essa centralidade no homem, né? E de que o homem deveria ser esse ser que iria representar. Lembra de Moisés, quando ia o libertador? Moisés que é um libertador. Né? E lembre-se que até o momento que ele assume o papel de Deus, ele chama de Deus, de Elohim. Ao momento que Moisés e Arão, ele até diz assim, você será Elohim para Arão. É como se Moisés fosse o representante literal ali de Deus e que Arão fosse o porta-voz. Então, o diabo sabedor disso, sabendo disso, que eu creio que de algum modo ele ficou sabendo disso, o que é que ele fez? Ele fez de tudo para que esse patriarcado se transformasse no instrumento de Satanás, né, no instrumento dele, para a opressão da mulher. Ou seja, um jugo que já era pesado, mas na história, cada ano, cada século foi pesando cada vez mais. Na época de Jesus, uma mulher não poderia estar conversando com um homem na rua. Não sei se vocês lembram do Evangelho de João, capítulo 4, né? Quando os discípulos vão para Samaria, e Jesus fica, e vem a mulher, lembra dessa história, né? E ele fica conversando com a mulher, quando os discípulos voltam e falam assim, e os discípulos ficaram admirados porque ele estava conversando com a mulher. Coisa que é escandalosa, principalmente no mato, né? Escondido ali, que era a região deserta, ficava mais esquisito ainda, né? Então, as mulheres, às vezes, eram trocadas, vendidas, casamentos arrumados, aquelas coisas. Lógico, tinha as exceções? Tinha. E isso, pessoal, perdurou a Idade Média toda. A mensagem de Jesus não conseguiu libertar a mulher, por incrível que pareça. Espiritualmente, sim, mas socialmente, não. Prova disso que a igreja oprimiu. A igreja cristã criou uma teologia uma teologia satânica, né? Porque de um lado exaltava Maria numa posição que era de Jesus, a divinização de Maria, e por outro como é que satanização? É satanização do feminino, né? De tal modo que os padres começaram a ser proibidos de se casar, né? Porque eles acreditavam que as mulheres exerciam uma espécie de feitiço sobre os homens, né? Então eles tinham medo do olhar da mulher. Na Idade Média era proibido o homem olhar para a mulher e a mulher olhar para o homem, porque se acreditava que a mulher tinha um poder. É verdade que existe um poder tremendo, né? Sobre psicologia eu sei disso, né? Existe um poder muito grande no olhar, né? Não existe adultério sem troca de olhares, né? Mas vamos parar por aí que não. Sempre começa com o olhar, né? Então, mas os teólogos medievais sabiam disso e proibiam, né? Proibiam. Entendeu? Então, toda a teologia, você estuda isso na Idade Média, coisa horrorosa, né? Coisas horrorosas contra a mulher. Mesmo a reforma protestante, que deu digamos assim, colocou a mulher numa situação melhor, um pouquinho, mas isso não libertou completamente. Então, muitos movimentos protestantes, né, de libertação até mesmo no próprio ambiente
de opressão, né? Principalmente os protestantes mais radicais, né? Oprimiam do mesmo jeito as mulheres, né? Oprimiam do mesmo jeito. Embora tenha vários movimentos libertadores, sem dúvida, mas outros, os judeus, né? Ainda hoje você visita Israel, veja a forma como um judeu ortodoxo trata a mulher. Veja como é que um árabe trata a mulher. E a cultura árabe é uma cultura milenar. E é o resquício dessa cultura bíblica lá da época, entendeu? De Moisés. Então, pessoal, a gente tem que entender tudo isso, né? Que o verbo se faz carne, se faz uma carne masculina, né? Porque foi o homem representante de Deus, né? E o diabo fez de tudo para que essa representação não desse certo, e é por isso que o sacerdócio foi um fracasso, né? O próprio sacerdotes, né? Serão responsáveis. A própria estrutura espiritual de Israel é aquela que vai matar o Messias. Né? Só para vocês terem uma ideia de como o negócio perdeu o controle completamente. Né? Muitas ideias absurdas que foram introduzidas na Bíblia. Então, mesmo no Novo Testamento, há momentos que Paulo diz, olha, é melhor que a mulher não ensine, né? Porque tem todo um contexto. Eles não conseguiam pela sociedade, não conseguiram, pessoal, nem na época apostólica, nem na Idade Média, só na modernidade, depois da Revolução Industrial em diante, é que a mulher começa a ganhar liberdade. Agora, o que aconteceu? Só para dar aqui um spoiler do próximo vídeo. Né? O que aconteceu? Quando essas mulheres, depois de tantos anos de opressão, né, elas agora começam a lutar pelos seus direitos, aí as coisas agora vão entrar numa crise, porque o patriarcado, que é uma instituição bíblica, mas que foi desconfigurada historicamente, e o que as feministas acusam é essa desfiguração, né? Porque elas não conheceram a teologia bíblica, não conhecem. Né? Então, por isso que eu digo que elas estão certas, porque elas estão olhando para o quadro que está manchado. Né? Então, é isso que elas estão vendo e é aquilo que aconteceu realmente, que nós lemos os textos de Salomão, né? De lá no Antigo Testamento, o próprio Pedro dizendo, olha, pessoal, lembre-se que Sara chamava Abraão de Senhor. Hein? Então, nenhuma mulher hoje quer saber disso. Né? Por quê? Porque nós entendemos, mediante o Evangelho, não mediante os movimentos feministas, mas mediante o Evangelho, que essa categoria de homem e mulher, em termos de valor perante Deus, são iguais agora. Os papéis são iguais. Então, por isso que essa questão, aí sim, a explicação do Leandro, a explicação agora, nessa segunda fase, eles foram maravilhosos, né? O que eu falei que eles digamos, não foram felizes foi nessa abordagem histórica. Entendeu? Porque, volto a repetir, a Bíblia é um livro com a narrativa patriarcal? É. Por quê? Porque ela foi produzida no período patriarcal. A mensagem do Evangelho de Cristo é patriarcal? Não. Porque a mensagem de Cristo é uma mensagem, é um chamado para vivermos uma dimensão edênica, para que a gente viva acima dessas limitações. Então, quando Paulo fala da submissão ali, né, se você olhar o contexto, até os versos anteriores, você vai ver que está falando, e Pedro também está falando ali da submissão entre os seres humanos. E como o casamento é, digamos assim, a experiência social, né, de relacionamentos, então se toma o casamento ali como modelo, tá certo? Mas, infelizmente, eles não conseguiram viver isso naquela época. Porque foi muito difícil, tendo toda uma sociedade contrária. O cristianismo superou muitos valores da época, sim. Superou. Entendeu? Muitos valores. Mas deixemos claro que as mulheres fora de Israel, elas gozavam de mais liberdade, por exemplo, liberdade sexual. Porque nos templos faziam sexo à troca de direito. Então, o cristianismo, ele libertava e escravizava por outro canto. Escravizava no sentido cristão, né? Como Paulo diz, né? Eu sou escravo de Cristo, né? Então, libertava dos pecados, mas acorrentava agora com outros padrões morais, né? Que impedia que as pessoas se envolvessem com aquilo ali, né? Então, de certo modo, a liberdade de uma mulher cristã
era muito melhor, muito menor, melhor dito, do que uma liberdade de uma mulher romana, sem dúvida, entendeu? De uma Lucrécia, né? E fazer o que quisesse da vida, né? Tá certo, pessoal? Então, eu espero que você tenha entendido isso aí. Não é difícil, aliás, é difícil, não é fácil, melhor, mas é necessário a gente entender, né? Que esses textos de Gênesis 3,16, né, é um texto que é o fundamento de toda a história da salvação. A gente não pode perder isso de vista. Agora, infelizmente, o inimigo entrou no meio, desfigurou, os homens abusaram, usaram e abusaram dessa autoridade. Por isso que Jesus veio e ele tenta resgatar, né? Ele tenta resgatar essa autoridade usando a sua própria pessoa, né? Então, o nosso modelo não é Adão, né? Nem é Eva, não é Maria, não é Paulo. O nosso modelo é Jesus Cristo, né? Então, é nele que a gente se espelha para ser o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho, a melhor filha, o melhor dos cidadãos de uma forma geral. Tá certo, queridos? Então, eu espero que Deus tenha traduzido isso para você, né? Que você compreenda essas coisas. Mais adiante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão da Revolução Industrial e como isso afetou a vida das mulheres e a vida também desse patriarcado bíblico, né? No sentido positivo, né? Dessa autoridade que o homem deveria exercer, o homem cristão, né? Agora cristianizado, essas relações de autoridade, que realmente entrou em crise de tal maneira que hoje ninguém sabe mais quem é quem, e por isso que os divórcios, os conflitos e a ameaça da estrutura da família está presente. Porque destrua o patriarcado e você vai estar destruindo a própria família. Isso não sou eu que estou dizendo, é uma teologia bíblica. Quer você goste, quer não goste, é isso que está escrito. Tá certo? Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de partilhar, de curtir e de deixar também o seu respeitoso comentário aí. Ok? Então nos veremos em breve. Um forte abraço.